Olá, TV Cidade Livre apresenta agora um encontro realizado entre jornalistas e blogueiros com o embaixador do Irã no Brasil, o senhor Mohammad Ali Ghanizadeh. Nesse encontro foram tratados vários assuntos de interesse, como as sanções dos Estados Unidos, sanções econômicas dos Estados Unidos e dos governos da Europa contra o Irã, o papel, a atuação do Irã no movimento dos não alinhados, as relações bilaterais entre o Brasil e o Irã, o programa nuclear do Irã, o boicote realizado pela Eutelsat da Europa contra o Irã, colocando em blackout, cortando os sinais das TVs nacionais e internacionais do Irã. Outro assunto que foi também tratado foi sobre a situação, a crise no Oriente Médio, as diversas faces dessa crise e, finalmente, a Revolução Islâmica no Irã, que começou com Khomeini e que está continuando nesse processo de grandes medidas econômicas, sociais e políticas no Irã hoje. Então, vejam a seguir essa entrevista com o embaixador do Irã. Os meios de comunicação são um elemento fundamental de estratégia hoje em dia. E em situações de guerra, nós vimos na guerra contra a Iugoslávia, contra o Kosovo, o bombardeamento da TV chinesa, a TV de Estado. Na Líbia, a televisão do Estado líbio. Agora, na guerra, na invasão, na intervenção de Israel contra a Palestina, também jornalistas, televisão da TV russa, Press TV foram agredidas, né? No caso do Irã, né, existe uma guerra, quer dizer, como a guerra de agressão violenta como a de Israel transitoriamente foi derrotada com essa trégua, porque uma barbaridade como essa não é permitida, mas aceita pela comunidade internacional. As forças da Europa, da OTAN, usam um meio mais silencioso, como foi esse veto da Eurosatélite contra os canais do Irã, né? Vários canais. Então, gostaríamos que o senhor nos informasse melhor que medida é essa que os governos europeus criaram contra o Irã nessa guerra, e em que sentido influi na recepção de informação para o povo iraniano e vice-versa, as notícias do Irã para o mundo. Infelizmente, os países europeus do Ocidente, abusando, por exemplo, de todos esses instrumentos que existem, como, por exemplo, esses exemplos, e ultrapassando, podemos dizer, todas as fronteiras morais nesse sentido. و از رسانه که در واقع به عنوان قدرت چهارم در دموکراسی ازش یاد میشه حد اکثر سوء استفاده را دارن میکنن. E estão abusando, por exemplo, da imprensa, no modo geral, dos meios de comunicações, que hoje em dia é considerado, por exemplo, o quarto pilar da democracia em nível mundial, está abusando desse poder a favor dele. گسترش رسانه‌ها بعد از جنگ جهانی دوم O desenvolvimento dos meios de comunicação depois da Segunda Guerra Mundial foi exatamente no sentido que a voz do povo, da população, pode ser chegada a outros povos e a outros. ولی متاسفانه این صدا امروز در اختیار صهیونیست‌ها قرار گرفت. Mas infelizmente essa voz hoje em dia está na mão ou dominada, podemos dizer, pelos sionistas. Existe um certo monopólio em nível mundial, por exemplo, das notícias e da imprensa através dessas empresas de comunicação sionistas.
و هرچند در خصوص آزادی مطبوعات صحبت میکنن ولی به هیچ وجه تحمل صدای مخالف و صدای جدیدی رو ندارن. Apesar de eles defendem, por exemplo, da liberdade de imprensa, mas eles não podiam aceitar voz diferente ou podemos dizer voz alternativo, novo. امروز رسما اونها بر روی تلویزیون هایی که صدای دیگر vemos que, por exemplo, oficialmente hoje em dia eles fazem, por exemplo, interrupções dos sinais, dos canais que têm uma voz, podemos dizer, alternativa, tem uma voz diferente. Ou transmitem ideias diferentes daqueles que eles querem. آمریکایی‌ها رسما بر روی شبکه‌های تلویزیونی کوبا بازی پخش می‌کنند. Oficialmente nós verificamos que, por exemplo, nas transmissões dos canais dos países como Cuba, eles interferem e شبکه‌های تلویزیونی ایران که از طریق یوترسات و اینترسات پخش می‌شد رو در واقع همونطوری که الان شما اطلاع دارید قطع کردن. Como vocês estão informados, por exemplo, transmissão dos canais iranianos que foram transmitidos através dos satélites europeus, interromperam os sinais desses canais. و اجازه نمیدن که صدای مردم مظلوم جهان به گوش دیگر افراد و مردم مظلوم دیگر. E nesse sentido não permitem que, por exemplo, a voz dos países sofridos do Irã ou de outros países seja, por exemplo, ou chega a outras populações, a outros sítios do mundo. ما در واقع در متن این مبارزه نابرابر قرار داریم. Isso quer dizer que nós estamos exatamente no centro dessa luta desproporcional, podemos dizer. ولی داریم تلاش میکنیم که با این وضعیت مقابله کنیم. Mas há uma tentativa da nossa parte, de certa forma, lutar contra essa situação. هرچند اونا در ابتدا موفق شدن شبکه پرس تیوی رو از بخشی از ماهوارا پخش کنن، ما موفق شدیم که مجددا این شبکه رو راه اندازی کنیم. Por exemplo, eles conseguiram, de certa forma, evitar a transmissão dos sinais do Press TV no primeiro tentativo, mas nós conseguimos, através de outros meios, de certa forma, ativar de novo a transmissão desse Press TV. O Span TV começou de novo, por exemplo, as suas transmissões. داریم تلاش میکنیم از طریق اینترنت این صدا رو به بقیه Ou estamos a fazer outro esforço que, por exemplo, transmitir esses canais através da internet, por exemplo. Sanjani, só um momentinho. Essa reativou essas transmissões da Span TV e da Press TV para a Europa ou foi para o resto do mundo? اسپان تیوی رو برای اروپا دوباره راه اندازی کردن یا برای جای دیگه یا برای اروپا قطعا نه برای اروپا الان داره پخش میشه. Não, para uma parte da Europa, por exemplo, países europeus já está transmitido, sim. الان این شبکه در اروپا و در بعضی از کشورهای آسیایی É acessível esse canal Press TV atualmente para uma parte da Europa e uma parte da Ásia, especialmente, por exemplo, na Índia, com 1 bilhão, por exemplo, de população, que dominam bem, por exemplo, a língua inglesa. توی این زمینه وظیفه شما به عنوان هم خبرنگار، هم به عنوان وبلاگ‌نویس، هم به عنوان کسی که به آزادی مطبوعات اعتقاد داره خیلی وظیفه سنگین. Eu acho que nesse sentido é a responsabilidade de cada um de vocês, como jornalista, como blogueiros, é lutar contra, por exemplo, esse tipo de atuações. و شما باید با این حد اکثر به اصطلاح توانتون به کار ببرید و مبارزه کنید. E tem que fazer um grande esforço, de certa forma, de lutar contra essas situações que eles criaram para as imprensas alternativas. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito do que pensa o Irã sobre os acontecimentos em geral do Oriente Médio. Nós sabemos que no Oriente Médio, uma das causas básicas é o não reconhecimento do Estado palestino.
e que no Oriente Médio nós temos países como a Arábia Saudita que são absolutamente clones dos Estados Unidos. Então, como é que qual é a palavra oficial, quais são as ideias do Irã a respeito de tudo isso que se passa, ou para o bem ou para o mal, enfim. Eu, sinceramente, desculpe, eu nunca li exatamente o que é que pensava o governo iraniano sobre isso. آنچه که در خاورمیانه در حال رخ دادن هست به نظر ما دارای 4 مشخص است. Aqueles que estão ocorrendo, esses acontecimentos, podemos dizer que nós verificamos ou vemos no Oriente Médio, tem 4 características principais. اولین مشخصش این است که این حرکت یک حرکت Os recentes acontecimentos no Oriente Médio, podemos dizer que esses acontecimentos que nós verificamos atualmente são baseados, em primeiro lugar, pelos valores islâmicos e despertar, podemos dizer. هرچند دیگران سعی میکنن این رو روایش کنن و در واقع به نوعی حرکت ها رو Apesar de existir algumas tentativas de demonstrar que, por exemplo, esses movimentos, esses levantes que nós verificamos nessa região são baseados por ideias liberais, mas nós dizemos que uma das características principais é baseado pelos valores islâmicos e despertar islâmico que está ocorrendo. Exatamente nesse sentido que eles, aliás, comentam que a situação é uma primavera árabe, mas nós acreditamos que esse é despertar islâmico que está ocorrendo na região. A segunda característica desses movimentos é contra, por exemplo, das políticas dos Estados Unidos da América, contra o imperialismo. سالها از حکومت‌هایی که مورد حمایت امریکا que o povo da região está exausto das políticas que eram praticadas pelos governantes, de certa forma, submissos aos Estados Unidos da América, ditadores que, por exemplo, estavam no poder nessa região. A terceira característica é que é contra o sionismo. Porque eles pensam que durante anos, por exemplo, a questão da Palestina e até a morte dos muçulmanos nessa região sempre foi uma questão marginal. Não foi a questão principal e central. E a quarta característica é que esses movimentos é um movimento contra a corrupção que ocorre nessa região, atos pela política desses ditadores, por exemplo, que existiam ou estavam no poder. شما مستحضر هستید که در بعضی از این کشورها که بسیار ثروتمند Vocês sabem que em alguns desses países, apesar de ricos pelos recursos naturais, mas o povo desses países vive na miséria. در عربستان سعودی 80% درآمد Por exemplo, lucros, ou podemos dizer, na Arábia Saudita como exemplo, por exemplo, 80% por exemplo, da riqueza do país está na mão de 5% da população. A situação nos outros países também é semelhante. E o povo está cansado por essa situação, e nessa situação. Mas, infelizmente, a essa situação também nós verificamos que existe também, estão encarando com essa situação com também duplo critério. در حالی که غربی‌ها و اروپایی‌ها به طور کلی و امریکایی‌ها apesar de grande esforço por parte da Europa, países ocidentais, sobretudo Estados Unidos da América, de apoiando, por exemplo, os movimentos terroristas na Síria e também
tanto financeiramente como passar armamentos para esses grupos e apoiando fortemente, por exemplo, esses movimentos, mas ninguém se fala, por exemplo, dos movimentos na Bahrein, que é um outro país que está sofrendo também. و همونطور که دیدید در لیبی E assim como verificaram também na Líbia, houve uma intervenção militar. E در حالی که ما معتقد هستیم دموکراسی از لوله تفنگ بیرون نمیاد. nós acreditamos que, por exemplo, a democracia não é pela força militar e com armas. و معتقد هستیم هر گونه تغییر و اصلاحی باید توسط مردم منطقه صورت بگیرد. E essa é a nossa convicção, que qualquer mudança tem que ser feita através das ideias da população, com desejos da população. این اقدامی است که در حال رخ دادن است. Felizmente, esse é um ato que está ocorrendo na nossa região. و در واقع آینده بسیار روشنی رو نوید میده. E demonstra também um futuro muito claro. و ما فکر میکنیم که این اتفاقات جایگاه ایران رو در منطقه بیش از گذشته ارتقا میده و سیاست‌های درست جمهوری اسلامی ایران رو به اثبات میرسونه. E também acreditamos que esses acontecimentos certamente aumentará o papel, podemos dizer, da República Islâmica do Irão na região e demonstra, de certa forma, que as políticas da República Islâmica do Irão até eram políticas corretas. بنابراین ما از هر گونه تغییری که توسط مردم منطقه صورت بگیره حمایت میکنیم و با دخالت کشورهای مختلف هم مخالف است. E nesse sentido, nós apoiaremos qualquer movimento popular, qualquer mudanças feitas pelo desejo da população da região e estamos contra qualquer intervenção externa. Na linha disso que foi perguntado, eu também gostaria de perguntar sobre o movimento que houve lá no Irã e, vendo a programação dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles quiseram fazer entender que, na verdade, a Primavera Árabe teria até começado no Irã e não na Tunísia. امریکایی‌ها الان 30 سال است که راجع به این مسائل و Não é a primeira vez que os Estados Unidos da América e outros países se falam dessas questões. Há 30 anos que eles estão falando, por exemplo, de alguns movimentos libertadores, alguns movimentos dentro do Irã. Não é uma novidade. ولی این مردم ایران هستن که حرف نهایی میزنن. Mas quem dá a palavra final é o povo iraniano. من اصلا نمیتونم متوجه بشم که Eu não posso entender como que nós podemos fazer uma comparação com acontecimentos na Tunísia, com, por exemplo, a situação do Irã. Eu não posso entender isso. ایران 33 سال هست که انقلاب کرده و تا به حالا 30 تا انتخابات برگزار کرده. Há 30 anos, há 33 anos que nós já ocorreu uma revolução no Irã e nesse período nós realizamos vários atos, por exemplo, eleitorais, eleições diferentes, atos democráticos. و در واقع افرادی هم با گرایش‌های مختلف توسط مردم ایران انتخاب شدند. E até foram eleitos, por exemplo, lideranças com opiniões diferentes, por exemplo, em épocas diferentes, com o voto do povo. و اصلا با حکومت تونس که سالها توسط یک دیکتاتور اداره می‌شده قابل قیاس نیست. E absolutamente não é comparável, por exemplo, a situação na Tunísia, que é dirigida, por exemplo, com um governo ditatorial, podemos dizer. Mas agora, se vocês querem olhar a situação no Oriente Médio, pela visão iraniana, que nós acreditamos que foi um despertar islâmico, e isso que está acontecendo nessa região, sim, nesse sentido, nós podemos dizer que sim, o movimento começou pelo Irã.
برای اینکه ما 33 سال پیش یک حکومت دیکتاتوری را سرنگون کردیم Porque há 33 anos foi derrubado no Irã também regime ditatorial و یک حکومت اسلامی در واقع حکومت دموکرات یا آزاد بر اساس ارزش‌های اسلامی در ایران بنا نهادیم. e foi criado regime democrático baseado pelos valores islâmicos no nosso país. E acreditamos que também a população no Oriente Médio, de certa forma, é inspirada pelas ideias que ocorreu no Irã, que estão dirigindo esses movimentos. بنابراین اگر از این زاویه موضوع رو ببینید ما با Se nós vemos nesse ângulo, por exemplo, os acontecimentos na região, sim, podemos dizer que, por exemplo, começou pelo Irã. Eu gostaria que o embaixador fizesse para nós um pequeno balanço de como estão as negociações em torno do programa nuclear do Irã. Porque depois da eleição, eu digo, da reeleição do presidente Obama, a gente começou a ouvir vozes independentes, e inclusive mesmo aquelas da mídia hegemônica, defendendo uma negociação mais efetiva dos Estados Unidos com o Irã nessa questão nuclear. Ainda que colocando como pressuposto o fato de que o Irã não possa ter uma bomba atômica, quer dizer, não pode desenvolver uma bomba atômica. E eu perguntaria também o que é que ele acha dessas vozes que estão se levantando agora a favor dessa negociação ou desse compromisso negociado. ببینید اولا در راجع به بمب هسته‌ای به شما عرض بکنم که شعار ما Relativamente à questão de fabricação, ou supostamente fabricação das bombas atômicas, essa ideia, sempre o nosso slogan foi nesse sentido, que a bomba atômica, os armamentos atômicos para ninguém e a tecnologia nuclear para os fins pacíficos para tudo. Isso foi o lema, por exemplo, do desenvolvimento das nossas tecnologias. در دکترین نظامی ما هم در واقع نسبت به این موضوع به صراحت صحبت شده که ما نه دنبال بمب هسته‌ای هستیم و نه نیازی می‌بینیم. E na nossa doutrina militar também essa ideia é bem definida, que nós não procuramos, por exemplo, fabricação de bombas atômicas e não desejamos isso. Acreditamos na ideia que esses armamentos não trarão segurança. Hoje em dia, que, por exemplo, o regime sionista possui 200 ou 300, por exemplo, ogivas nucleares e mísseis, será que isso trouxe segurança para eles? فتوای رهبری ایران هم در واقع به صراحت E o decreto do nosso líder religioso também claramente mostra essa ideia, que diz produção, armazenamento e uso de armamentos nucleares é proibido. بنابراین موضع ما در این خصوص کاملا روشن. E é nesse sentido que a nossa posição e a postura é bem clara, por exemplo, na ideia de fabricação de bombas atômicas. اونهایی هم که با در واقع فلسفه تشیع آشنا باشن میدونن که معنای این فتوا چی هست. Quem sabe também da filosofia xiita sabe perfeitamente o que significa, por exemplo, decretos religiosos relativamente às questões. Vocês sabem que na última reunião que ocorreu entre o grupo 5+1 com o Irã no Moscou, pela primeira vez, seriamente, as duas partes conversaram sobre essa questão. Detalhadamente, nós expressamos, demonstramos, por exemplo, através de várias apresentações, as nossas ideias para os europeus. متخصصین امر و اونهایی که در واقع E os técnicos e especialistas que, aliás, veem o assunto tecnicamente, de certa forma, eles reconheceram ou afirmaram, podemos dizer, que, por exemplo, as ideias expressadas para iranianos estão certas.
در اون اجلاس ما به همه سوالهای فنی پاسخ. Nessa reunião em Moscou, nós respondemos todas as perguntas e as questões técnicas. و هیچ نکته ابهامی باقی نماند. E não deixamos nenhuma dúvida. اما شما میدونید این موضوع دیگه یه موضوع سیاسی شده متاسفانه. Mas vocês sabem que, por exemplo, essa questão já se tornou uma questão política, já politizaram esse assunto. کشوری به اساس منافع خودش به اون نگاه. E cada país, baseado no seu interesse, que está olhando para امریکایی ها هم esse assunto. در مقاطع مختلف گاهی صحبت از مذاکره. E os Estados Unidos da América também, em certos momentos, se falam das negociações e também, em outros momentos, falam de aumentar as sanções e criar novas sanções. E até falaram que existem outras opções na mesa para negociações, mas até esse momento não se demonstraram as suas boas vontades. بنابراین ما فکر کنیم که Quando nós podemos, de certa forma, eliminar essa desconfiança, grande desconfiança que existe entre nós, que os Estados Unidos da América, pelo menos, dá um passo prático. به عنوان مثال اموال ما که بیش از 3 دست رو در اونجا Recursos iranianos que estão, por exemplo, os nossos patrimônios que se encontram nos Estados Unidos da América estão embargados, por exemplo, esses patrimônios lá nos Estados Unidos também liberam, por exemplo, ou demonstram, por exemplo, o ato para a liberação, por exemplo, desses patrimônios iranianos que estão nos Estados Unidos da América. Quando vive 50, alguns melhor nos 60, menina bem mais moderno. Nós nunca vimos Israel respeitar uma resolução da ONU, nunca, nem os reclames da comunidade internacional. De repente parou uma agressão aos palestinos. Será que aquilo não foi um aviso dos Estados Unidos do tipo, pare a guerra, guarde as munições, porque o nosso principal inimigo aí no Oriente Médio não é mais os palestinos, e sim o Irã, né, que tem uma influência enorme naquela região, principalmente junto aos palestinos. اون چه مسلم هست امریکایی ها و غربی ها Aquele que é bem claro que, de certa forma, os Estados Unidos da América vê o Irã como um país, de certa forma, que incomoda, por exemplo, no sentido geral, o interesse dos Estados Unidos da América na região. Até chegaram a essa conclusão que a situação na região é situação muito crítica. Há uma explosão que está acontecendo na região e o povo já não aguenta mais essa situação. E até há uma tentativa por parte dos Estados Unidos da América de uma intervenção direta, por exemplo, na governança, na liderança de alguns países e mudança aos regimes, criando, podemos dizer, uma democracia mais orientada por Estados Unidos da América. در حالی که ما میگیم ما معتقد هستیم که مردم Em contrapartida, a nossa ideia é que o povo tem que decidir sobre seu destino e é o desejo do povo tem que permanecer. خوشبختانه تا به حال هم این سیاست‌های مخرب اینها موفق نبود. Infelizmente, essas políticas por parte desses países não tiveram sucesso até esse momento. Aquele que aconteceu ou acontece no Afeganistão ou no Iraque, por exemplo, não foi exatamente aqueles que os Estados Unidos da América queria estabelecer nesses países. Certamente os acontecimentos, evoluções também na Oriente Médio não vai seguir o mesmo desejo que eles querem que ocorra. E exatamente perante essas situações que nós podemos encarar, podemos reconhecer uma dupla visão, ou podemos dizer um duplo critério por parte dos Estados Unidos também da América relativamente às questões que ocorrem na nossa região. در حالی که تبلیغ میکنن اتفاقات در منطقه بهار عربی هست و در واقع ربطی به ایران نداره، در همون حال هم در واقع ایران رو مقصره. No mesmo momento que eles estão comentando a situação na região como uma primavera árabe, sem influência iraniana, podemos dizer, mas, de outro lado, a ideia é que, por exemplo, o principal elemento, por exemplo, desse acontecimento de influência do Irã é muito forte. Mas estamos muito otimistas que
finalmente vai ser estabelecidas políticas baseadas pelos valores morais, islâmicos e humanos. Apesar de o Irã também tem que aguentar essas pressões. Eu vejo com satisfação que Irã e Argentina voltaram a conversar. Do ponto de vista do Irã, como é que está a volta ao diálogo? Porque nós sabemos que ali houve uma provocação do sionismo com os Estados Unidos, numa época em que dizem que participaram até funcionários brasileiros que hoje já nem moram mais no Brasil. Brasileiros? É o que consta. Então, como é que está isso? Porque o comércio tem aumentado, quando é que plenamente as relações ficarão mais seguras entre os dois lados? Aqueles acontecimentos que ocorreram na Argentina não tinham nenhuma ligação, por exemplo, à República Islâmica do Irã. صهیونیست‌ها از طریق مطبوعات محل یک داستان ساختگی درست کردن. Os sionistas criaram, por exemplo, uma história, podemos dizer, falsa à volta de uma situação e baseada pela história também criam a conclusão que eles queriam tirar. E seguramente enfatizamos nesse ponto que nenhuma personalidade ou nenhuma pessoa por parte da República Islâmica do Irã estava ligada a esses acontecimentos. E os tribunais também nesse país ainda não chegaram a essa conclusão. E baseado pela ideia que o novo governo, o governo argentino, que é considerado um governo mais pragmático, e eles decidiram, começaram a estabelecer negociações com o Irã e começar a fazer isso com o Irã. در واقع دو طرف قبول کردن برای کشف حقیقت با یکدیگه مذاکره کنند. E exatamente nesse sentido que os dois lados, iranianos e argentinos, aceitaram as negociações de certa forma para descobrir a realidade, o que aconteceu. E nesse sentido que nós trocamos várias delegações e houve conversas entre os dois lados. E recentemente também foi um encontro em nível dos ministros das relações exteriores em Nova York. E foi concordado de continuar esse tipo de negociações. در کنار این در واقع روابط تجاری دو کشور که بسیار کاهش پیدا کرده بود موافقت شد که در واقع مسیر طبیعی خودش رو طی بکنه. E também foi concordado que de aumentar, incrementar as relações comerciais que foram diminuídas de certa forma em certas alturas e aceite que, por exemplo, criando um espaço natural para que se desenvolva essas relações comerciais entre os dois países. Consideramos esse um meio correto para de certa forma resolver as questões. Embaixador, não sei se no início da entrevista já terá sido tocado nesse tema, mas nós sentimos que na mudança de governo Lula para o governo Dilma houve um esfriamento nas relações Brasil-Irã. E no governo passado, Irã e Brasil tinham acertado uma série de projetos estratégicos, alguns inclusive estruturantes. E eu gostaria de saber em que situação se encontram esses projetos que haviam sido acordados no governo Lula, agora no governo Dilma, se eles estão sendo tocados da frente ou se, como a gente fala em português, estão em banho-maria, estão aguardando um momento político mais adequado. Vocês sabem que as nossas relações bilaterais com o Brasil têm uma história de quase um século. و بر اساس یک سری تعاملات واقعی که در دو کشور وجود داره شکل گرفت. E foi baseado também pelas certas interações
realistas, podemos dizer, que existem, ou para realidades que existem em dois lados. و همکاری‌های اقتصادی در واقع E certamente a base dessas relações são as cooperações econômicas, que também são baseadas pelo interesse dos dois lados. Tendo em considerações que também nas cenas políticas existem também muitas semelhanças nos pontos de vista dos dois países. Por exemplo, dois países têm uma posição semelhante relativamente às questões das reformas estruturais nas Nações Unidas e no Conselho de Segurança da ONU. E não consideram, por exemplo, a estrutura atual, a ordem atual internacional justa. Ou, por exemplo, na questão nuclear, o Brasil também acredita nesse ponto que todos os países no mundo podem desenvolver essa tecnologia para os fins pacíficos e têm esse direito. Ou, por exemplo, o apoio para o multilateralismo é uma ideia semelhante que existe nos dois países. البته این درست است که در واقع در دوره آقای لولا به نوعی روابط به اوج خودش رسید. Esse ponto é certo, que, por exemplo, as nossas relações na época da presidente Lula chegou a um ponto culminante. ولی در دوره خانم روسف به اعتقاد ما این روابط کاهش پیدا نکرده بلکه مسیر طبیعی خودش رو داره. Mas na nossa convicção, na nossa percepção, por exemplo, a impressão que nós temos das nossas relações nesse período do mandato da presidenta Dilma Rousseff é que as nossas relações não diminuiu, mas continuou o seu caminho natural. سابقه سیاسی مشخص و ارزشمند خانم روسف در واقع چنین روی کردی رو در روابط دو کشور ترسیم کرد. E a trajetória política, por exemplo, da presidenta Dilma Rousseff, que podemos dizer que traçou ou está traçando, por exemplo, um ritmo natural para as nossas relações. و در واقع خانم روسف همانند آقای لولا از مواضع ایران در خصوص داشتن تکنولوژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز حمایت کرد. Nesse sentido que nós vemos que, por exemplo, o apoio do governo brasileiro nesse período, também as posições iranianas no desenvolvimento da tecnologia nuclear para os fins pacíficos. ایشون همچنین مخالفت سریع خودش رو با هر گونه تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران. E também ouvimos a expressão exata, por exemplo, por parte do governo, rejeição, por exemplo, de qualquer intervenção militar contra o Irã. Assim como enfatizei no início, também em nível comercial, as nossas relações não diminuiu, não baixou. بنابراین من با نظر افرادی که از طریق مطبوعات سعی میکنند که در واقع القا بکنند که این روابط تخریب شده کاملا مخالف است. E nesse sentido que eu estou contra, por exemplo, da ideia, de certa forma, provocada pela imprensa, que diz que, por exemplo, as relações entre o Irã e o Brasil diminuiu, tá frio. و معتقد هستم که روابط مسیر طبیعی خودش که برگرفته از واقعیت‌های موجود در دو کشور هست داره طی E acredito que o rumo das nossas relações é um rumo natural, baseado pelas realidades que existem nos dois países. منتها معتقد هستم که در واقع از نظر تجاری و اقتصادی روابط دارای ظرفیت بیشتر از این هست. Mas também acredito que no ponto de vista econômico e comercial existem muitas potencialidades que podem ser exploradas. و شاید میتونه اگر یک اراده قوی سیاسی پشت این موضوع قرار بگیره حجم روابط در ظرف 3 سال به 5 میلیارد دلار هم برسه. E nesse sentido, se existir, por exemplo, uma vontade forte e político para aumentar e incrementar essas relações, num período de 3 anos, eu acho que nós podemos atingir
a um volume de 5 bilhões de dólares no nosso comércio com o Brasil. به شرط اینکه تجار و بازرگان‌های برزیل از موقعیتی که به وجود اومده استفاده بکنند. Numa condição que, por exemplo, os empresários e comerciantes brasileiros possam aproveitar da atual situação e oportunidade criada. Naturalmente, as minhas recomendações para os empresários e os comerciantes brasileiros é que aproveitem dessa situação. Aproveitando a situação, certamente é a favor dos interesses dos dois países e do povo dos dois países. Agora, viu alguns projetos, se eu não estou enganado, por exemplo, na área da indústria farmacêutica, na área da indústria espacial, que foram assinados convênios no governo passado. Eu queria saber mais ou menos em que situação de execução estão esses projetos. دو طرف در واقع Eu acho que relativamente aos acordos ou entendimentos que houve ou assinado entre as duas partes, os dois lados ainda continuam sinceros, procurando uma oportunidade para concretizar os pontos desses acordos. Eu acredito que chegando a essa oportunidade, a esse momento, esses acordos certamente procurarão o seu caminho certo para ser concretizados e operacionados. Mas esses pontos, essas cenas que o senhor falou, por exemplo, na área espacial ou, por exemplo, em outras áreas estruturais, não são assuntos que, por exemplo, de uma noite para o dia, a gente pode chegar, por exemplo, a um avanço, a um ponto. Precisa de fazer preparativos, por exemplo, para isso. شما می‌دونید در زمینه هوافضا سال‌هاست که برزیل با اوکراین داره همکاری میکنه. Vocês sabem que, por exemplo, na área espacial há anos que o Brasil está fazendo cooperações com a Ucrânia, por exemplo. و هنوز به نتایج به اصطلاح عملیاتی روشن نرسید. E ainda não chegou, por exemplo, a um resultado concreto e operacional, por exemplo, nesses projetos. E por isso essas cenas, esses pontos são pontos complexos. Entrada, por exemplo, nesses assuntos, podemos dizer que é fácil, mas o resultado e sair demora. Da nossa parte existe essa disponibilidade de passar as nossas experiências para o país brasileiro. Ele, quando se refere à oportunidade, é uma oportunidade política ou de que outra natureza? فرصت‌های دیگه. Outras oportunidades, não políticas. از نظر سیاسی مشکلی ما بین دو کشور نیست. Politicamente não temos problemas. به هر حال به این پروژه ها میدونید که احتیاج به بودجه دارن. Vocês sabem que, por exemplo, dos pontos importantes para esses projetos é indicação, por exemplo, de orçamento, ou questões orçamentárias e financeiras. اختصاص بودجه مسیر خاص خودش رو طی میکنه. Certamente ele tem caminho próprio para ser aprovado e criado. و هر کشوری هم اولویات‌های خاص خودش. E cada país também nesse sentido tem as suas prioridades. Eu gostaria que o senhor contasse sobre essa medida, né, que favorece bastante a população do Irã, mas que tem uma oposição lá no parlamento, com a qual Ahmadinejad discutiu, uma oposição minoritária, mas era bom que o senhor explicasse antes que falem aqui que existe uma primavera árabe, né? Então, que tipo de setores o que eles estão falando e o que propõe a Ahmadinejad. E, em segundo lugar, nos vários países, Egito, Irã, até no Brasil, existe as diferenças de interesse da sociedade se expressam no executivo, judiciário e legislativo. De diferentes formas, não é homogêneo. متاسفانه گونه الغا شده که اگر در یک کشور اروپایی مابین دولت و Infelizmente há uma abordagem diferente dos acontecimentos, por exemplo, nos países europeus,
e em outros países, por exemplo, se num país europeu houve algumas diferenças, alguns atritos, podemos dizer, entre o governo, por exemplo, o parlamento, eles comentam, por exemplo, essa situação como um dinamismo que existe na democracia, e essa demonstração, por exemplo, do dinamismo que existe na democracia. Mas quando exatamente acontece a mesma situação, por exemplo, no nosso país, no Irã, algumas diferenças, por exemplo, do ponto de vista entre o parlamento e o governo, eles comentam isso de uma forma de início de algumas mudanças, por exemplo, no país, que isso não é. ما 30 سال است که این وضعیت رو تو ایران داریم تجربه میکنیم. Há 30 anos que nós estamos experimentando essa situação no nosso país. 3 تا قوه در ایران وجود داره که اینها مستقل از یکدیگر عمل Nós temos também 3 poderes distintos no nosso país, que cada um independente um de outro. E nesse sentido, o legislativo, o parlamento iraniano tem um papel muito importante, por exemplo, na tomada das decisões. A voz que nós ouvimos, por exemplo, dentro do parlamento, a voz, podemos dizer, do povo. رئیس جمهور هم صدای ملت. E o voz do presidente também é o voz do povo. منتها اینا گاهی با هم اختلاف سلیقه دارن. Mas é natural que, por exemplo, em alguns pontos havia algumas diferenças, pontos de vista diferentes entre o parlamento e o presidente. و ما فکر کنیم این پویایی دموکراسی است تو ایران. Nós achamos também, de certa forma, o dinamismo que a democracia, por exemplo, exige que esteja. مجلس از رئیس جمهور سوال میکنه و رئیس جمهور در مجلس حاضر میشه و پاسخ میده. O parlamento pergunta, por exemplo, ao presidente, o presidente vai ao parlamento responder, por exemplo, as dúvidas dos deputados. و این شرایط به این شکل ادامه پیدا خواهد کرد. Certamente as condições e essas situações continuam. و در واقع دموکراسی در ایران هم تئوریزه خواهد شد هم پایدار. E isso, de certa forma, ajuda, por exemplo, no fortalecimento da democracia no Irã, não pela teoria, como também pela sua base. Certamente, de outra forma, é natural que, por exemplo, economicamente, perante essas restrições e essas sanções, a situação não ocorre de uma forma natural. E perante essa situação, a decisão do governo nessa área econômica é definir de novo as prioridades, por exemplo, na importação dos produtos para o país. و این اولویت بندی به 10 قسمت تقسیم شد. E essas prioridades tinham 10 pontos, podemos dizer. بعضی از اولویت ها توسط دولت در واقع فاینانس میشه یا ارز اختصاص داده میشه. Alguns desses produtos, por exemplo, de importação, como, por exemplo, prioridades do governo, são financiadas pelo governo. بعضی از اولویت ها هم که در واقع شامل اجناس E alguns outros produtos que são considerados, por exemplo, produtos de luxo, por exemplo. Essas são de menor, por exemplo, prioridade para o governo e estão no ponto final, por exemplo, dessas prioridades definidas pelo governo. Mas isso não significa que, por exemplo, houve algumas restrições de importação de algum tipo de produto. Todos os produtos podem ser continuados, por exemplo, importados para o Irã, mas com certas prioridades definidas pelo governo. اقلام که اولویت های اول تا هشتم هستند. Alguns dessas prioridades, por exemplo, de ponto 1 até ponto 8, dos produtos indicados para serem importados para o país, contam com apoios financeiros do governo. E pontos 9 e o 10, por exemplo, dessas indicações são produtos que podem ser importados, mas o próprio, por exemplo, o empresário, o próprio, por exemplo, o comerciante tem que se tratar sem contar com esse apoio. اما در مجموع شرایط ما شرایط بدی نیست. Mas, no modo geral, as nossas condições nesse momento não é uma condição muito má. ما 17 اقتصاد جهانی است. Atualmente somos considerados 17ª economia em nível mundial. با 1 تریلیون دلار GDP. Com $1 trilhão de o produto interno. و حدود 250 میلیارد دلار صادرات و واردات. E com 250 bilhões de dólares de volume de exportação e importação. سال گذشته Podia dar um exemplo desses produtos, quais são financiados
na sua importação, quais não? Quais são considerados? Dois ou três produtos. دارو، مواد غذایی، por exemplo, medicamentos e produtos alimentares و مواد اولیه کارخانجات e os matérias-primas, por exemplo, para os fábricas. Para o quê? Matérias-primas. Para industriais. Indústria. Não sei se indústria. Para صنعت یا برای صنعت indústrias. و اونایی که اولویت دوم هستن همطور که عرض کردم مثل وسایل آرایشی هست، نمیدونم Por exemplo, aqueles últimos pontos, por exemplo, são assim como o embaixador falou, são produtos de luxo, cosméticos. Carros, né? کاسمتیک Carros de luxo. و اتومبیل های بسیار لوکس. Os carros de luxo. بله، اتومبیل های بسیار لوکس. شاید جالبه بدونید که بیشترین تعداد پورشه‌ای که الان تو خاورمیانه هست الان تو ایران داره استفاده میشه. Pode ser interessante para vocês ouvir que, por exemplo, o maior, por exemplo, volume de esse veículo de Porsche, marca Porsche, que se encontra no Oriente Médio, está no Irã. Porsche. Há muitos. یا پورشه یا مرسدس. Uma questão ainda sobre o processo iraniano mesmo. Uma curiosidade em saber, o embaixador mencionou a questão da democracia, por exemplo, qual é o desenho institucional, por exemplo, no Irã, processos eleitorais, com que frequência, como que se processa a institucionalidade do Irã. Eu queria aproveitar também, até pela postura, a firmeza política com que o Irã defende sua posição no cenário internacional, ele se torna esse alvo preferencial, tanto no âmbito da realpolitik mesmo, a postura de países centrais do capitalismo contra o Irã, quanto no âmbito dos meios de comunicação que a gente já mencionou aqui. E aí eu perguntaria, por exemplo, como é qual a percepção em relação do governo do Irã em relação a certas imputações que, por exemplo, a mídia faz. Por exemplo, no caso do conflito Israel-Palestina, quando o governo de Israel emite declarações de que o governo iraniano não estaria interessado num processo de resolução do conflito porque sequer reconheceria a existência, por exemplo, do Estado de Israel. E mesmo, por exemplo, quando esses mesmos países atacam o Irã em relação a possíveis problemas de direitos humanos no que se refere à questão interna do país e tal. Então, um pouco essas questões aí que eu queria pontuar. ببینید پایه های دموکراسی چند چیز هستن. As bases da democracia são alguns pontos que eu posso... یکیش انتخابات. Primeiro, eu acho que a primeira coisa importante na democracia é eleição. ما در 30 سال گذشته 33 سال گذشته بیش از 30 انتخابات ریاست جمهوری Nesses últimos 30 anos que passa da nossa Revolução Islâmica no Irã, nós realizamos no nosso país 30 eleições presidenciais, eleições parlamentares, legislativas e conselhos municipais e também eleição de uma Assembleia de Espíritos de escolher o líder. E vocês verificaram que, por exemplo, em qualquer período eleitoral presidencial que ocorreu no Irã, nós encontramos voz diferente, por exemplo, do mandato anterior. از دیگر ابزار دموکراسی قوای مقننه و در واقع قضاییه هست. E outros instrumentos, por exemplo, numa democracia é, por exemplo, esses poderes independentes como legislativo e judiciário. که اینها هم کار خودشون رو دارن انجام میدن بر اساس انتخاباتی که صورت میگیره. Que este também continuando o seu caminho e a sua responsabilidade baseado pela داخل مجلس هم صداهای متفاوتی میشنویم. E dentro do nosso parlamento nós também encontramos várias facetas e grupos, vozes diferentes, cada desses. افرادی هستن که طرفدار دولت هستن ولی گاهی هم با
لوایحی که توسط دولت ارائه میشه مخالفت میکنه. Alguns grupos, por exemplo, dentro do parlamento, partidários do governo, a favor, por exemplo, do governo, mas grupos que também, de certa forma, não apoiam, por exemplo, decisões governamentais. و این نشانه پویایی دموکراسی. Isso é um sinal, por exemplo, do dinamismo que existe na democracia. رکن چهارم دموکراسی مطبوعات هست. E outra coluna importante, outro polo importante, por exemplo, outro ponto importante também na democracia é a imprensa. ما در ایران 3930 تا نشریه داریم. Atualmente, nós temos no nosso país 3.930 periódicos, jornais, revistas, em campos diferentes. 3.930 que têm autorização de publicação, mas aqueles ativos que normalmente saem agora são 3.134. 98 jornais diários, temos 160, por exemplo, semanários. و تعداد شمارگان اینها در واقع به 370 میلیون میرسه. E a tiragem total desses periódicos é a volta de 370 milhões. A tiragem total para isso é a volta de... Anual. این 370 سالیانه است چجوریه؟ سالیانه. Não, anual. É mais interessante para vocês ouvirem que maiores editoras mulheres que você se encontra, se você fazer uma comparação com outros países do mundo, se encontra no Irã. Editoras mulheres. طبیعی است که وقتی تعداد نشریات زیاد بشه اینا نمیتونن یکسان حرف بزنن. É natural que quando existem muitos, por exemplo, jornais e muitos imprensa desse tipo de periódicos, certamente não podiam ter voz semelhante e falar a mesma coisa. برای اینکه اگر یکسان حرف بزنن کسی اینا رو نمیخره. Certamente se for o mesmo caminho, o mesmo rumo, ninguém compra, por exemplo, ninguém lê. گستردگی عناوین و تعداد شمارگانش تیراژش نشان دهنده پویایی این بخش هست. A diversidade dos assuntos e títulos demonstra que, por exemplo, nesse campo de imprensa também existe certo dinamismo no país. منتها در هر کشوری در واقع قوانین خاص خودش رو داره. Mas também sabemos que cada país certamente tem as suas leis. و قانون مطبوعات هم در ایران وجود E nós também temos lei de imprensa no nosso país. حالا اگر در واقع وجود قانون مطبوعات در ایران غربی ها Mas se o Ocidente considera, por exemplo, a existência de uma lei sobre atividades da imprensa como, por exemplo, um ato de censura, é comentário deles. Vocês sabem que relativamente à produção cinematográfica, por exemplo, no nosso país, o Irã é um país considerado em nível mundial. Atualmente, o nível da produção iraniana nessa área o país é considerado 10º país no mundo em nível de produção cinematográfica. O Irã hoje em dia é considerado o maior país do mundo relativamente a produções dos filmes que você se encontra nos locatórios. Eu não sei se você entende. Filmes. Vídeos. A nossa produção anual no ano passado foi a volta de 100 filmes. تقریبا ما در پشت سر برزیل داریم حرکت میکنیم. Quer dizer que a seguir do Brasil estamos encaminhando nessa produção. و همه اینا نشون میده که به حال ایران داره مسیر درستی رو طی میکنه. Todas essas citações demonstram que, por exemplo, estamos no bom caminho. و شما میدونید که بعضی از فیلم های ایران هم در جشنواره‌های بین‌المللی جوایزی برنده شده. Também hoje são notícias sobre, por exemplo, a presença do cinema iraniano nos festivais internacionais e ganhar prêmios. اخیراً فیلم جدایی نادر از سیمین Certamente conhecem o filme da separação, que ganhou vários prêmios no nível internacional. Temos a volta de 90 universidades, campos universitários, 4 milhões e 500 estudantes. Esse montante, essa população estudantil demonstra que, por exemplo, o país não podia ser um país muito fechado.
و خوشبختانه از طریق گسترش علم و افزایش دانشگاه‌ها در زمینه‌های علمی هم به موفقیت. E essa população estudantil, essa política de aumento, por exemplo, dos campos universitários do país, ajudou o nosso país no sentido de desenvolvimento científico e tecnológico. Por exemplo, o Irã é o único país islâmico que conseguiu lançar satélite para a órbita. Hoje em dia, atualmente, somos considerados um dos 8 países em nível mundial que conseguiu, tanto em níveis de planejamento, produção, fabricação e lançar o satélite para a órbita. E outros campos, por exemplo, como medicamentos com novas composições, também o país já avançou bastante. دومین کشور در واقع هستیم که به فناوری تولید ساخت نانوداروها در جهان دسترسی پیدا. Somos considerados o segundo país em nível mundial que conseguiu a tecnologia de fabricação de nanomedicamentos. Na outra área, como física e matemática, exatamente estamos encaminhando a seguir do Brasil. O Brasil em nível mundial, é 12º, o Irã é 13º. و ما داریم در واقع تو زمینه‌های علمی از شما پیروی می‌کنیم، دنبال شما داریم حرکت. Estamos no mesmo caminho que o Brasil está desenvolvendo essas tecnologias científicas. و همه اینها نشان دهنده این است که جامعه ایرانی از یک پویایی خاصی برخوردار شده بعد از انقلاب اسلامی. Tudo isso é uma demonstração de dinamismo que se encontra na sociedade iraniana, especialmente depois da Revolução Islâmica. و ما فکر کنیم آینده بسیار روشنی در انتظار ماست. E vemos um futuro muito claro, por exemplo, à nossa frente. Eu queríamos agradecer aí essa oportunidade de continuar esse diálogo, sempre na esperança de fazer cada vez mais uma aproximação efetiva, concreta entre Brasil e Irã, porque isso simboliza também uma aproximação entre todos os países que resistem às pressões do imperialismo ocidental. Isso é bom para a humanidade. بگید که من هم از شما تشکر میکنم که در واقع اینجا حضور پیدا کردید. Eu também agradeço pela vossa presença aqui nessa reunião. در واقع از طریق وبلاگ های خودتون صدای ما را به گوش مردم جهان certamente transmitirão a voz iraniana para outros povos e o povo brasileiro. و فکر کنم این گونه تعاملات در واقع برای هر دوی ما ضروری هست. Eu acho que é necessário esse tipo de contactos entre nós. بسیارم خوشحال خواهم شد که در آینده این در واقع نشست‌ها را ادامه بدیم. Fico muito contente e nós continuamos também esses diálogos, essas conversas no futuro. یک بگید که یه سرتیفیکاتی اومده برای آقای بیتو آلمیدا که رفته بودن ایران در اون Recebemos um certificado de participação do senhor num evento no Irã, que foi na Conferência Internacional de Movimentos Não Alinhados. Esse certificado de participação do senhor que nós recebemos, que o senhor vai passar para si. Acabamos de apresentar o encontro entre jornalistas, blogueiros e o embaixador do Irã no Brasil, o senhor Mohammad Ali Ghanizadeh. A TV Cidade Livre agradece o convite do embaixador do Irã, o esforço em fazer conhecer esta verdadeira face do Irã atual, o esforço em promover um cenário de paz, de respeito à autodeterminação dos povos, de cooperação e integração internacional. Continue aí ligado com a TV Cidade Livre. Essa janela aberta para o Brasil e para o mundo.